O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem enviado recados ao Supremo Tribunal Federal de que a Corte não pode determinar, por decisão judicial, a cassação de um mandato parlamentar independente do crime cometido. A interlocutores, Lira tem dito que não será necessária qualquer mudança legislativa sobre o tema, pois a Constituição é clara quando estabelece que o assunto é de responsabilidade da Câmara ou do Senado. Pelo regimento interno da Câmara, mesmo sob condenação criminal transitado em julgado, a cassação de mandato precisa ser confirmada por maioria simples do plenário da Casa. Em coletiva de imprensa na noite desta terça-feira, Arthur Lira foi claro sobre o caso. O Supremo Tribunal Federal tem a competência para julgar. O presidente da República tem a competência constitucional de fazer a graça ou indulto. E que o Congresso Nacional, não só a Câmara dos Deputados, mas Câmara e Senado, é quem tem que decidir sobre mandato parlamentar. O recurso que nós fizemos não se trata absolutamente de nenhum caso específico, é para que a gente ratifique claramente, numa decisão do Supremo, o entendimento que as duas casas têm. Em detrimento de condenação, a cassação do mandato popular só pelo Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defendeu que parlamentares condenados pela Justiça só devem perder o mandato após o aval do Legislativo. Pacheco disse que a melhor inteligência da Constituição sobre o assunto é de que a perda de mandato só é válida se for submetida à Casa Legislativa. No mesmo dia em que Daniel Silveira foi condenado a quase 9 anos de prisão e a perda do mandato, Lira entrou com uma ação no STF pedindo que seja reconhecida a competência do Congresso para decretar a perda de mandato de parlamentar condenado. E aí, Ana, que nos diz dessas reações do presidente da Câmara e do presidente do Senado, defendendo que cabe ao Congresso a palavra final sobre cassação, Ana? Vitor, eu estava exatamente com a página aqui da Revista Oeste aberta nessa notícia. Quem sabe aí um sopro de esperança nas nossas casas legislativas para que eles achem a coragem que eles perderam ao longo desse processo e entendam de uma vez por todas que o que eles fizeram entregando de bandeja a cabeça do deputado Daniel Silveira ao STF numa prerrogativa que era da Câmara, isso é um fantasma que pode voltar a assustar aí outros integrantes, outros parlamentares. Sobre a entrevista do Dr. Paulo Faria, o Augusto usou a palavra correta, acho que para resumir todo esse processo. Estarrecedor. É estarrecedor ouvir os detalhes que o Dr. Paulo conta, os detalhes técnicos, ele explica de uma maneira muito didática, né? Ele dá, assim, uma aula de direito, de ética, idoneidade, de respeito, inclusive, pelas instituições. E dentro de tudo que ele disse ontem, a entrevista até passa muito rápido, quando acaba fica aquele gostinho de a gente queria ver mais um pouco. Eu comentei mais cedo aqui sobre a informação de que ele deu, né, que ele mencionou aí também agora, que os recursos que ele apresentou ao STF, eles não foram julgados, portanto, o julgamento não poderia ter tido uma data marcada sem os recursos terem sido julgados, e ele explica também que muitas das movimentações ali, né, na súmula do processo simplesmente vinha com a decisão indeferido. E normalmente o que acontece, e o correto, legalmente o que é correto é indeferido por causa disso e daquilo, né, com todo aquele juridiquês que eles entendem. Mas que ele só recebia isso, indeferido, sem a menor justificação legal, sem a menor justificação jurídica, até para que, dependendo da resposta ali do STF ou do ministro Alexandre de Moraes, a defesa pudesse se preparar de maneira correta. Então a palavra é essa, estarrecedor, e a Câmara e o Senado precisam agora tirar a coragem de onde quer que ela esteja escondida até aqui e mostrar que se eles não representarem o povo, como o povo elegeu os parlamentares para estarem ali, esse fantasma aí dessas inconstitucionalidades do STF, ele vai voltar para pegar, para puxar o pé exatamente desses parlamentares covardes.
Você, Cris? Olha, vou trazer de novo aqui a opinião dos nossos telespectadores, da nossa audiência maravilhosa. Eunice Amaral dizendo o seguinte, que essa situação chegou a esse ponto porque vocês, Lira e Pacheco, são uns covardes com o rabo preso. Aqui ela se refere aqui, lembrando que a Câmara e o Senado já poderiam ter resolvido isso e não ter permitido que a gente chegasse a esse ponto de insegurança jurídica, a esse ponto de abusos do STF, de fazer um julgamento e impedir que o réu estivesse presente no seu próprio julgamento, de fazer um julgamento sem que o devido processo legal tivesse transcorrido, como denunciou aí o doutor Paulo Faria na entrevista para o Augusto. Também tive a oportunidade de entrevistar o doutor Paulo Faria para a Gazeta do Povo na semana passada, já tinha falado isso, vou pedir a anulação desse julgamento, porque o julgamento foi realizado sem que os recursos tivessem sido analisados, não se atropela o processo legal desse jeito, é só depois que todos os pedidos da defesa foram analisados que se marca o julgamento, pois o julgamento estava marcado com recursos em aberto. Na véspera, à noite, o ministro Alexandre de Moraes indeferiu todos e ainda multou o advogado, motivo pelo qual ele foi ao Conselho Federal da OAB em Brasília, antes de ir para o STF para o julgamento, e exigiu a presença de um conselheiro da OAB no tribunal junto com ele, porque as prerrogativas do advogado não estavam sendo respeitadas por aquele tribunal, a Corte Máxima do país. Então, isso só aconteceu, concordo aqui com a Eunice Amaral, porque a Câmara não se pronunciou antes na hora de rebater aquela ilegalidade da prisão de Daniel Silveira, isso lá no ano passado, por crime de opinião, sendo que ele tem imunidade parlamentar. E em relação ao Pacheco, por não levar a cabo a votação dos inúmeros pedidos de impeachment dos ministros do STF que incorrem em ilegalidades e inconstitucionalidades ali. Você, Zé? Esse debate é muito antigo no Congresso Nacional. Eu entendo que o presidente da Câmara e o presidente do Senado devem votar uma emenda à Constituição esclarecendo exatamente como deve se portar o Congresso diante de uma decisão judicial, transitado em julgado. O que acontece é o seguinte, a cassação do mandato parlamentar é uma definição exclusiva do Senado, no caso de senador, e da Câmara, no caso da Câmara dos Deputados. Só que a própria Constituição, no artigo 5º, diz lá que os parlamentares não podem ser cassados e colocam as suas exceções. E entre as exceções está o transitado em sentença, transitado em julgado. Mas lá diz o seguinte, ouvido o plenário da Câmara, ouvido a Câmara e o Senado. Aí, o que é esse ouvido? Esse debate já tem décadas que está sendo feito, porque muitos entendem que esse ouvido, depois de um transitado em julgado, é ver se houve a ampla defesa, se não é um documento falso, porque a extinção do mandato é definitiva. Então está na hora do presidente da Câmara e do presidente do Senado votarem uma emenda à Constituição definindo o que quer o Congresso brasileiro sob o mandato parlamentar. O deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, entrou com uma representação no Ministério Público Federal contra a Rede Sustentabilidade e o senador Randolfo Rodrigues. Ele pede que o MPF apure se está havendo uso indevido de assessores do Senado para ajuizar ações contra o Poder Executivo Federal. Na última sexta-feira, pelas redes sociais, o parlamentar informou que a advogada usada pela rede para entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal contra a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira chama-se Flávia Calado Pereira e atuaria também no Senado. Calado Pereira atuaria no Senado e nesta segunda-feira, ao anunciar que entrou com a representação no Ministério Público, o deputado afirmou que o partido Rede Sustentabilidade tem entrado com tantas ações contra o governo federal no Supremo porque tem utilizado de maneira indevida os seus assessores no Senado. Segundo Douglas Garcia, uma assessora do senador Fabiano Contarato, que antes era da Rede, também ajuizou uma ação contra o governo federal no STF. Fala galera, tudo beleza? Deputado estadual Douglas Garcia aqui, ó, representação em frente ao Ministério Público Federal, protocolada a representação contra o senador Randolfo Rodrigues, contra o partido Rede. Aparentemente o partido Rede tem utilizado assessores do Senado da República de forma indevida para ajuizar ações contra o Poder Executivo Federal. Inclusive isso é até uma matéria aqui, ó, na revista Veja, conforme vocês podem ver, ó, a Rede Sustentabilidade faz do Supremo instrumento de ação contra o Executivo. Eles não podem fazer isso, pessoal.
nós descobrimos que uma assessora aqui lotada no gabinete do senador Fabiano Contarato ajuizou uma ação aqui contra o governo federal no Supremo Tribunal Federal. Isso não pode. Assessores da União não podem advogar contra a União. Por isso que o partido Rede tem entrado com tantas ações contra o governo federal no Supremo, porque tem utilizado de maneira indevida os seus assessores no Senado da República para perseguir o presidente da República. No ano de 2019, o partido Rede, ele fez a contratação de um escritório de advocacia chamado Lopes e Ormai. Esse escritório de advocacia, neste mesmo ano de 2019, passou a ajuizar um monte de ações contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Mas olha que curioso, uma das sócias deste escritório de advocacia é a senhora Moara Silva Vaz de Lima, que é filha da Marina Silva, e passou a atuar nesse escritório de advocacia no mesmo ano em que ele foi contratado, 2019. Outra coisa, nós estamos representando essas duas assessoras, tanto a assessora lotada no gabinete do Randolfo Rodrigues, como a assessora lotada no gabinete do senador Fabiano Contarato, no Tribunal de Ética da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, porque eles estão ferindo o estatuto da OAB. Eles não podem advogar contra a fazenda que os remunera. Abra esse giro com você, Zé. Em 2 minutos, o que achou dessa ação movida pelo deputado? Vitor, a assessoria de um senador e de um deputado é para dar ali uma consultoria, para dar ajuda, para trabalhar pelo mandato. Só que aqui no Brasil entende-se que um mandato é algo anexo ao senador, e não é. E isso é regulamentado por lei. A referência aí é o artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse estatuto, ele detalha ali impedimentos totais e parciais. É o caso, por exemplo, desse caso aí, que é o impedimento parcial. Quem recebe dinheiro de uma instituição não pode acionar a instituição, não pode trabalhar contra a instituição. E ali existem vários casos de impedimentos. Por exemplo, quem exerce cargos de polícia tem impedimento total, e neste caso é contra a fazenda pública. O raciocínio do Senado é de que, na verdade, o funcionário é funcionário do Senado, ou seja, recebe pelo Senado e não pela fazenda pública. Mas não é assim, é dinheiro público, ou seja, é dinheiro da União, e há aí um impedimento considerado grave. Um impedimento considerado grave. Entendo que um assessor de um senador não pode assinar uma petição contra o governo federal. Contra outras instituições pode, mas contra quem paga o salário dela, não. E a Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 28, é muito claro sobre isso. Você, Cris, 2 minutos. Pois é, o duro é que a Rede está fazendo isso de forma reiterada, né? Vamos ver como é que o Ministério Público lida com essa representação feita aí pelo deputado Douglas Garcia, e que fez muito bem de informar o Ministério Público, porque o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar todo o servidor público, como ele está utilizando a máquina pública, se está seguindo o regramento interno, o regimento do servidor público, no caso aqui também Estatuto da OAB em relação aos servidores públicos que são advogados, que, como disse o Zé, estariam contratados lá para prestar assessoria jurídica para o parlamentar que o contratou, e estão fazendo o contrário, né? Estão usando o cargo em que eles são remunerados com dinheiro público para entrar com processos contra a União, para tentar tirar dinheiro da União ou tirar poder de um outro representante da União, como é o caso agora. Não tem o menor cabimento, realmente. Eu tinha visto esse tweet do deputado Douglas Garcia dias atrás, e até alertada por uma seguidora do Twitter. E eu achei muito pertinente, estava acompanhando para ver para onde que ele ia levar essa denúncia, né? É uma denúncia e que nos prova, a nós eleitores, a nós cidadãos que acompanhamos a política, o quão nefasta é essa política da Rede Sustentabilidade, que tem apenas 3 representantes no Congresso Nacional, um deles no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, que ataca o Brasil o tempo todo. É o tempo todo entrando com ações, ação direta de inconstitucionalidade e, enfim, várias ações lá no STF para questionar
de tudo um pouco. Atos do Poder Executivo, atos de ministro, decisões de secretários nacionais e, especialmente, votações no Congresso, na qual o senador Randolph ou seus dois únicos colegas lá da Câmara perderam. Foram votos vencidos. Então, não se conformam em perder no Legislativo, recorrem para a barra da saia do Judiciário para pedir: mamãe, me salve, não posso ficar sem o doce na boca. Vamos ter que ter responsabilidade, sim, senador Randolph. Se a lei manda, se os estatutos, os regimentos internos mandam que o servidor público, comissionado ou não, respeite a União, trate com respeito também.